Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes! Está começando mais um Confábulas, eu sou o Bergs e hoje é um assunto, um tema que afeta diretamente todos nós: a desinformação nas redes sociais, os discursos de ódio, as estratégias utilizadas para fake news. E também eu quero refletir como lidar com a pressão psicológica desse cenário, as pessoas que estão envolvidas nisso, as pessoas que trabalham para combater isso, né? De todos os lados, aí de quem tá combatendo, de quem tá sofrendo, né? E como preservar essa saúde mental, dicas, vamos trocar uma ideia bem legal. E para essa conversa tão importante, temos o convidado, o Vinícius Bertiol, pós-graduado e mestre em geopolítica pela UERJ e autor do livro A Arte da Guerra Online. Fala, Vinícius, beleza, cara? Como é que você tá, meu mano? Fala, Berg, prazer poder conversar com você. Tô bem dentro do possível, né? Esse cenário de redes sociais, nunca as coisas estão 100% tranquilas, mas, assim, com saúde, família com saúde, daí por diante, então isso aí eu acho o mais importante. O estresse da vida a gente bota um pouco de lado. É isso aí, cara, mas antes de começar o papo mesmo, assim, uma descrição um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, da onde que você é, cara, onde que você estudou, quando que começou a sua vida acadêmica aí? Cara, então, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou mais especificamente da cidade de São Gonçalo. Quem conhece São Gonçalo sabe que São Gonçalo é uma cidade, por si só, operária. É uma cidade periférica. Uhum. Então, quando você fala que você é de São Gonçalo, as pessoas já entendem que você é um cara que você, né, veio da classe trabalhadora e daí por diante. Eu estive aí recentemente. Então você conhece, é do Rio, né? Não sou do Rio, mas eu estava a passeio aí, né, cara? Eu morei aí um tempo, não em São Gonçalo, morei na zona oeste do Rio, da capital. Mas eu passei por Niterói e São Gonçalo alguns dias atrás aí. Mas eu conheço, tenho amigos que moram lá. O que conhece São Gonçalo sabe como é que é. E mais especificamente, eu cresci na mesma comunidade, até uma curiosidade. Eu cresci na mesma comunidade que o Vini Júnior e que os funkeiros Claudinho Bochecha. Olha. Eu só não sou bom de bola. Eu acho que eu sou um pouquinho melhor na política do que jogando bola. Faz parte. Eu joguei na escolinha que o Vini jogou e tem até a música do Claudinho Bochecha, que é aqui da minha área, e poucas pessoas que são de fora sabem disso. É aquele trecho da música que fala assim: agitar o mundo, vamos navegar. Com Salgueiro, Fosse Pira, ninguém pode parar. Salgueiro e Fosse Pira é justamente assim, esse complexo de comunidades aqui de São Gonçalo. E eu sou do Mutuá. Então tem o Salgueiro, tem a Força, tem o Pira, que é o Mutuá Pira, e tem o Mutuá. E aí tem uma rua principal assim que você vai passando você vai entrando pelas comunidades. E eu cresci no Mutuá, na periferia, e a minha realidade sempre foi uma realidade de periferia. Não era uma realidade que depois eu fui vivenciar no meio acadêmico. Então eu vivi e vivo, inclusive eu estou em São Gonçalo agora, eu sou nascido e criado em São Gonçalo. Então eu consegui fazer assim, viver os dois mundos, digamos assim. Sim. Então eu sou um cara que nasceu crescendo na periferia, eu passei no vestibular da UERJ, foi o primeiro vestibular que eu tentei, eu consegui ser aprovado, e aí eu fui apresentado a esse meio científico, a esse meio acadêmico. E aí eu fiz a faculdade de Geografia, minha graduação, e quando eu comecei a terminar a faculdade de Geografia, eu comecei a ver que as redes sociais, elas influenciariam no mundo moderno, vamos dizer assim. Quando eu comecei a falar que eu queria falar sobre os impactos das redes sociais, isso aí, eu entrei na faculdade em 2006. Aí você imagina, eu lá em 2007, 2008, começando a dizer, não, mas isso aí é o que vai pautar a política, que vai pautar a sociedade nos próximos anos. E não é brincadeira, eu falava isso com os professores, eles olhavam pra mim com uma forma assim, como se fosse quase que uma piada. Eles não levavam muito a sério o que eu estava falando. Eu tô falando de professores da UERJ, pessoas que uma bagagem acadêmica muito forte. Então, naquela época, quando eu falei que isso iria acontecer, as pessoas nem se ligavam que isso iria acontecer. Exceto o meu orientador, o André Campos, que ele até é falecido, ele foi um cara que ele viu, ele foi e abraçou. Inclusive, ele foi um cara que, quando eu comecei a falar disso, a primeira coisa que ele falou foi: e essas empresas que mandam nas redes sociais? Você já parou pra pensar no poder que essas empresas vão exercer? Isso lá atrás, na faculdade, já tinha esse papo. Não, isso lá atrás, isso aí antes de 2010. Caramba, cara. Eu, a princípio, eu achava que o embate nas redes, quando eu comecei, tava na graduação, na minha cabeça esse embate seria entre as pessoas. E a primeira pessoa que me chamou a atenção sobre essa questão das empresas foi o meu orientador. Eu ainda era moleque, eu tava, sei lá, 20 anos, 20 e pouquinho.
e tava começando, eu jogava muito online, eu jogava um jogo chamado Tibia. Sim. Foi aí que eu consegui enxergar que o impacto que isso teria, a partir disso, a partir do jogo, eu comecei a enxergar isso. E aí Caramba, cara. O meu orientador me mostrou, falou, você tem que entender, inclusive, essas empresas que estão atuando. E aí eu fiz a minha graduação. Assim que eu acabei a minha graduação, eu fiz a minha pós-graduação nessa área também. Também passei na primeira prova que eu tentei, também foi na UERJ. No mestrado eu já tive uma trajetória diferente. Eu não passei na primeira prova. Eu não lembro se foi uma ou se foram duas. Acho que foi uma prova que eu fui aprovado. Eu passei por todas as etapas. Quando eu cheguei na última etapa, que era a etapa de entrevista, eu estava entre os classificados a princípio. Tinha tirado uma das melhores notas. Cheguei em um professor que era um professor que tinha problemas comigo, com o meu orientador, o cara me barrou. Ele falou que o meu projeto de pesquisa para falar sobre redes sociais não servia para geografia. Ele não deixou eu entrar por causa da entrevista, porque eu tinha passado todas as provas. Aí no ano seguinte eu tentei novamente com o mesmo projeto de pesquisa e fui aprovado. Então era a pessoa, não era você mesmo o problema, né? Cara, eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte, o meu projeto de pesquisa serviu pro ano seguinte, eu passei em todas as etapas, fiz prova de língua, né, que tem prova de língua, tem análise de currículo, tem a prova escrita mesmo, foi uma prova difícil pra caramba, tem que ler vários livros e tal. E por último, a prova de entrevista em que você tem que apresentar o seu pré-projeto. Eu apresentei e falei, não, mas as redes sociais, elas têm a ver sim com a geopolítica, tem tudo a ver, vai pautar os próximos anos e tal. E aí, nesse contexto aí, eu consegui passar. A gente só tá usando a rede social, basicamente é isso. Cara... Rede social é a nossa vida pra pautar tudo, inclusive geopolítica. Não tem outro lugar, a não ser rede social e jornal hoje, sei lá. Jornal da noite, entendeu? Não tem outro lugar hoje em dia. Um jornal, não existe mais o papel, basicamente. É tudo celular, cara. Então você lá atrás já tinha essa visão. É interessantíssimo isso, cara. Vamos depois voltar nessa questão das redes sociais, no papel das redes sociais, que isso aí é um ponto crucial que eu queria voltar nisso. Fiz o mestrado, demora, né? Você leva um tempo e tal. Quando teve aquela jornada de junho de 2013, eu acompanhei a jornada de junho de 2013, foi assim, pela primeira vez o negócio se concretizou. Não é só uma coisa de rede social, a coisa estava acontecendo de fato. E aí depois eu comecei a estudar esses grupos que estavam aparecendo para poder, por exemplo, MBL e vários outros grupos, para poder tentar derrubar a da Dilma. Isso aí foi no mestrado. Quando eu acabei o mestrado, já foi mais à frente. Eu escrevi um livro, que é A Arte da Guerra Online, e no livro eu explico como é que a gente combate a extrema-direita nas redes sociais. Mas é importante destacar o seguinte, eu tô falando do embate entre militância, que é a militância, antigamente existia a militância de rua, hoje em dia existe a militância virtual. Não é meramente você chegar e fazer uma publicação. Você precisa de estratégia, você precisa ter um grupo de pessoas com você. Se não for uma coisa bem pensada, não dá certo. Então a extrema-direita começou primeiro. Eles se organizaram primeiro para atuar nas redes sociais. Nós começamos atrasados, mas começamos depois. Então eu escrevi um livro dizendo como é que precisava fazer. Só que quando você escreve um livro, eu estou escrevendo basicamente, embora o livro que eu tenha escrito não seja um livro academicista. Eu escrevi um livro que qualquer um pode, até uma criança, até um adolescente pode pegar e consegue entender o que eu estou falando. Fugir um pouco dessa... Enquanto eu estava no mestrado, eu tinha que ter um rigor acadêmico muito grande. Para escrever o livro, eu já fui um pouco mais para falar para o público em geral. Apesar disso, eu ainda não tinha uma visibilidade muito grande. Escrevi um livro e tal, eu tava lá na Amazon, algumas pessoas compravam, mas ainda algumas pessoas do meio acadêmico ali que me conheciam compraram. Eu pensei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar para esse meio, eu preciso botar isso na prática. Não adianta eu ficar só dizendo aqui na teórica e não ter voz. Se eu conheço como é que funciona isso, eu vou entrar e vou fazer. E aí eu resolvi entrar para as redes sociais e foi assim, foi uma coisa muito meteórica mesmo, cara. Para mim é meio bizarro. Tipo, eu comecei no ano de finalzinho de 2023. Depois das eleições, eu comecei a atuar mesmo para poder fazer comunicação digital. 2023. Foi agora, então? Não, foi agora. Tem 2 anos, tem 1 ano e pouco que eu tô nas redes sociais. E consegui fazer meu perfil, a princípio eu atuo no antigo Twitter, né, no X. Em pouco tempo o meu perfil, ele conseguiu, porque não é só a quantidade de seguidores, eu tô com 160 e pouco mil seguidores, mas a questão das redes sociais não é só a quantidade de seguidores, você pode ter 1 milhão de seguidores e não ter o alcance. O meu perfil hoje é um dos perfis com maior alcance no Brasil, não só dentro da política. Tem uma empresa de inteligência artificial, acho que é francesa, se eu não me engano, que faz o levantamento, e eles fizeram o levantamento aí, o top 200 do Brasil.
top 200. Sim. Eu não imaginava, embora eu veja ali meus dados, ou seja, que seja um alcance muito alto, eu não imaginava que eu estivesse na primeira página. Eu botaram ali top 20, aí em primeiro lugar, Vini Júnior. Aí tem ali Felipe Neto e tal, aquela galera toda, e simplesmente meu nome tava na primeira página. Eu não lembro agora se em 13º, 14º, alguma coisa assim. Até porque pessoas que te seguem também, que são influentes, acabam compartilhando o seu conteúdo e aí vai engajando, né, a partir do conteúdo que você postou, né? Isso Sim. também é muito importante. Vou chegar também nesse ponto, porque depois a gente monta um grupo de comunicadores. A gente tem uma galera junta, um ajuda o outro e tal. Isso aí ajuda pra caramba. E aí meu perfil cresceu muito e foi assim uma coisa que pra mim foi assim, surreal. Hoje meu alcance ele tá na casa do mais de $500 milhão ao ano. Louco. Quer dizer, é um alcance inimaginável. Até mesmo quando eu comecei, mesmo eu sabendo as técnicas, as coisas todas, eu não imaginava que eu fosse chegar no alcance desse nível. E do nicho da política no Twitter, quem tá na minha frente é basicamente o Lula, o Bolsonaro, a Janja e o Nicolas Ferreira. Só. Logo ele, né? Logo ele. Daqui a pouco eu passo aí também, se as Big Tech deixarem. Então, o que eu falei que hoje em dia é só celular, né? Hoje não existe mais basicamente o jornal impresso, tem, mas a galera é celular, hoje é o jornal digital, né? Quando você tem as redes sociais pautando a sociedade moderna, só pra quem nunca leu sobre isso poder entender, esses caras, eles conseguem os nossos dados, isso aí acho que todo mundo sabe. Se você entrar na internet, qualquer coisa, fizer uma pesquisa, apareceu ali um tênis que você procurou. Eles vão ficar te mandando tênis o tempo inteiro. Então, quando começou, eles começaram com essa lógica comercial. Ó, aquele cara procurou um tênis, então vamos conectar essa pessoa que procurou o tênis com as empresas e vão fazer esse meio de campo. Começou assim. Só que eles começaram a coletar muitos dados. Chegou num ponto em que eles conseguem coletar, eles conseguem utilizar a inteligência artificial. Não é uma pessoa que tá ali te espionando. Inteligência artificial. Eles conseguem traçar o seu perfil psicocomportamental. Olha só o nível que a gente está entrando. Sim. Eles sabem a pessoa que tem tendências a ser radical. Eles sabem do que a pessoa tem medo. E isso é central. Se você sabe do que a pessoa tem medo, você domina a pessoa pelo medo. Eles, através de inteligência artificial, eles conseguem tudo isso. E aí eles começaram a utilizar isso para política e eles podem utilizar isso para chamada guerra híbrida. Serviços de inteligência de um determinado país. Um exemplo, no mundo atual, Estados Unidos e China. Sim. Se os Estados Unidos quer desestabilizar a China, não precisa jogar uma bomba na China. Eles identificam o perfil psicocomportamental dos chineses e aí eles fazem o chamado microtarget direcionado. Eles direcionam conteúdos específicos que coloquem medo em uma determinada parcela da população e eles identificam os medos dessas pessoas. Eles identificam as pessoas que têm tendência, por exemplo, a fazer atentado terrorista. Caralho, cara. Eles têm a capacidade... Cara, as redes sociais, elas são as bombas nucleares do momento. Não precisa jogar uma bomba a mais. Você identifica as fraquezas de um outro país, de uma outra sociedade. Você leva uma sociedade ao caos através das redes sociais. Você manipula o resultado eleitoral. E eu não tô falando de manipular, igual esses bolsonaristas malucos falam de manipular a urna e nada disso, não. Tô falando dos algoritmos. Os algoritmos, as empresas, Big Techs, elas podem mostrar uma coisa pra você e não mostrar outra. E elas podem, inclusive, identificar que você tem medo disso. Então elas podem pegar, bom, o que o Berg tem medo? O Berg tem medo de que a mãe dele ou o pai aconteça alguma coisa ruim com a família dele. Então eles vão te entregar, eles querem ferrar com um candidato, eles vão de todas as formas convencer o Berg de que aquele candidato, eles não vão falar que o outro candidato é bom. Eles vão dizer que esse candidato aqui vai destruir a família do Berg. Sim. E a família do Berg é a coisa mais importante pro Berg. Na hora que o Berg for votar, o Berg vai votar com base no medo. Faz todo sentido, cara. E é exatamente isso que eles fazem. Na política é exatamente o que eles estão fazendo. E a gente fala de regulamentação das redes sociais, a gente não quer calar as pessoas nas redes sociais. A gente quer criar uma regra. Essas empresas, para atuar, elas precisam ser transparentes. Elas precisam dizer o que elas estão fazendo com os nossos dados, com as nossas informações, que tipo de informação elas estão nos enviando, o que elas impulsionam um discurso político e não impulsionam o outro. Aí entra a questão do Nicolas Ferreira, do vídeo de ontem. O governo entrou num conflito com a Meta. A Meta já se assumiu claramente que vai ficar do lado do Donald Trump e da extrema-direita. E aí o Nicolas Ferreira faz um vídeo contando fake news. Nem deveria estar ali aquele vídeo. Eles deveriam ter derrubado o vídeo. Eles pegaram o vídeo e entregaram o vídeo praticamente para a população inteira. Se fosse um candidato que não é da extrema-direita falando sobre uma pauta social, o vídeo teria esse mesmo alcance? Não teria o mesmo alcance, eles derrubariam o vídeo. Porque o vídeo contém mentiras ali claras. Eles derrubariam. Inclusive, eu tenho contato com vários amigos que atuam mais no Instagram e
Os caras fazem meia dúzia de denúncias contra uma publicação verdadeira e eles vão lá e derrubam os perfis ou as publicações dos perfis de esquerda. No TikTok é a mesma coisa. Eu tenho amigos que começam a falar de política, aí os bolsonaristas vão lá com raiva, denunciam o vídeo e aí eles vão lá e derrubam o vídeo, derrubam a monetização. Os perfis de esquerda eles já são perseguidos. Se você entrar no Kawaii, depois se você quiser, você faz o teste. Sem você ter uma conta conectada nem nada, faz uma conta do zero. Começa a rodar. Além dos vídeos de dancinho, que isso aí é o clássico que eles sempre mandam em Kawaii e TikTok, eles vão começar a te bombardear com vídeos contrários ao Lula. E eles não vão botar vídeo contrário, tipo, ao Bolsonaro ou à extrema-direita. É sempre contrário. Aí você pergunta, qual é o critério? Bom, eu sou de esquerda. O meu perfil e tal, eu não sigo nenhum perfil bolsonarista. Acabei de criar uma conta. Por que eu entrei ali? Por que os caras estão me mandando conteúdos o tempo inteiro falando mal do Lula? Aí você cria uma conta no Instagram. Esses dias eu fiz esse teste. Falei, bom, vou criar uma conta aqui no Instagram nova pra ver o que eles vão me recomendar. Na hora que eu criei a conta, eles mandam primeiramente aquelas recomendações, né? Vem personalidades, Anitta, enfim, pessoas conhecidas. Na primeira página tava o Nicolas Ferreira. Aí eu te pergunto, mas qual o critério? Eles estão manipulando o cenário político no nosso país. Se eles recomendam o Nicolas Ferreira, isso aí, obviamente, ele vai utilizar esse perfil que está sendo impulsionado no período eleitoral. Isso vai beneficiar a extrema-direita. Então, existe esse problema, que são os Big Techs. Existe o problema de você criar as técnicas de enfrentamento da extrema-direita nas redes sociais. E, simplesmente, essas grandes empresas e os serviços de inteligência que trabalharem em conjunto com essas empresas, agora a gente está vendo uma internacional fascista se organizando. O Elon Musk faz parte disso. Ele está impulsionando, ele está tentando ajudar o partido de inspiração neonazista, né, que é a AfD na Alemanha. Ele apoia a Le Pen na França. Ele apoia todas as figuras de extrema-direita. Aqui no Brasil, obviamente, ele apoia as figuras de extrema-direita daqui. Então você tem o Elon Musk. Eles proibiram, olha só, isso aí é um ponto importante. Eles proibiram o TikTok nos Estados Unidos. Domingo agora, para parar de funcionar o TikTok. Ou é a justificativa dele? Risco à segurança nacional. Eles não querem que um país como a China, uma empresa chinesa possa manipular os algoritmos e ditar o que as pessoas lá nos Estados Unidos vão consumir, vão assistir e daí por diante. Então eles têm a noção do quanto que essas redes sociais, essas big techs, podem causar perturbações civis nos Estados Unidos. Então eles falam, não, uma empresa chinesa não. A nossa é que vai pautar o debate social, político nos outros países. Mas aqui não pode TikTok. Aí eles estão negociando pro Elon Musk comprar. Isso aí é uma sondagem, ainda não é uma coisa confirmada. Mas existe a possibilidade de Elon Musk comprar a versão TikTok Estados Unidos, né? Que tem, por exemplo, tem o X Brasil, que é a versão X aqui no Brasil. Sim. Então, em cada país existe ali a sua filial, né? Então, existe a filial do TikTok nos Estados Unidos e a ordem é que essa filial seja vendida ou simplesmente o TikTok vai ser banido dos Estados Unidos. Então, a gente vê como é que o cerco vai se fechando. A Meta acabou de fechar agora com o Elon Musk e ele falou de forma muito clara que ele vai se aliar ao Elon Musk, não, desculpa, ao Donald Trump. Ele falou de forma muito clara que vai se aliar ao Donald Trump. Então você tem ali Elon Musk, que é o dono do X. Você tem o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Meta. É Meta, né? Dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Olha só, o cara comanda o WhatsApp. O cara comanda o Instagram. Aqui no Brasil é o WhatsApp. E todos eles fazendo parte de uma internacional fascista. Aí você entra no Kawaii, no TikTok, você vê que não é nada diferente também. Só impulsiona o conteúdo de extrema-direita. Então os caras, eles estão mandando, eles estão dizendo aqui quais os políticos terão visibilidade, mas não só quais os políticos, mas quais os discursos políticos terão visibilidade. Porque a gente sabe que existe um determinado discurso mais à esquerda, um determinado discurso mais à direita, e aí eles impulsionam as ideias de direita perante a sociedade. Então a gente está vivendo um momento complicado porque deixou de ser só o mero embate entre militância de esquerda e militância de direita. E nós começamos atrás. Na verdade não é nem direita, é extrema direita, né? Começou primeiro que a gente. Aí nós começamos depois, nos organizamos. Hoje tem vários comunicadores de esquerda, a gente tem ali toda uma mobilização e tal, mas agora vai muito além. Agora os caras dominaram as big techs. Então a gente está vivendo um momento complicado e a gente precisa fazer alguma coisa agora. A gente não pode esperar do chegar 2026. Isso que aconteceu com o Nicolas Ferreira, de entregar o vídeo dele para praticamente o Brasil inteiro. Imagine no período eleitoral se eles resolverem simplesmente esconder os candidatos de esquerda e entregar os conteúdos de todos os candidatos de direita, não só candidatos, mas perfis de direita. E os algoritmos eles conseguem identificar, né, quais os perfis. Às vezes até um perfil pequeno, mas está produzindo conteúdo de direita. Então eles podem bombardear as pessoas simplesmente com a versão da direita. E veja, as pessoas gastam milhões
milhões em propaganda nas redes sociais. Quando uma empresa gasta dinheiro com um influenciador, gasta dinheiro para poder fazer a sua empresa ter visibilidade nas redes, é porque essa empresa sabe que você ter visibilidade nas redes sociais traz um retorno. Você consegue influenciar as pessoas a consumirem o seu produto. E na política não é diferente. Se você consegue fazer as pessoas consumirem o seu produto, né, o seu produto político, digamos assim, quer dizer que você está tendo visibilidade e que você está levando vantagem. Então o contexto é esse. Se empresas pagam milhões para poder ter visibilidade, essas big techs estão dando de graça visibilidade aos políticos de direita. Então é um risco muito grande que a nossa sociedade está correndo, não só da extrema-direita conseguir tomar todas as esferas da sociedade. Está em risco também de que outros países possam desestabilizar o nosso. Qual é a segurança nacional que nós temos? A legislação hoje nos dá segurança no que diz respeito a esses algoritmos? Não tem. Se os caras quiserem criar uma perturbação civil aqui, eles conseguem criar. Então é um problema muito grande. Esse problema é um problema real já hoje e eu acredito que será o problema do futuro. Ô Vinícius, no seu perfil, no Twitter, basicamente, qual que é a sua tática para minimamente combater uma fake news instantânea que você vê na rede social? Você tem uma tática com o seu grupo lá? Ou simplesmente só o seu conhecimento, comentário ali? Você tem alguma tática mesmo eficaz para combater pelo menos o que aparece para você no momento? Cara, não existe uma tática. Isso aí não é uma receita de bolo. As redes sociais, elas são dinâmicas. Cada caso é um caso. Eu posso exemplificar aqui algumas coisas. Tem certas situações em que você precisa desmentir. Isso aí é uma das estratégias principais. Você desmente e você sai da defensiva e parte pro ataque. Isso é uma coisa pensada. Eles estão nos atacando com uma determinada mentira. Você chega e você desmente de forma bem rápida e aí você organiza a sua galera e bota para poder fazer uma crítica ao lado de lá. Uma crítica que eles não têm como não se defender. Uma coisa bem pesada mesmo, porque eles têm uma rede deles, você pode ver que tudo hoje são bolhas, né? Existe a bolha da esquerda, a bolha da direita, a bolha da extrema direita. Então a bolha deles age de forma coordenada. A partir do momento em que eles estão sendo massacrados com uma determinada informação negativa a respeito deles, o que eles precisam fazer? Eles precisam se defender. A partir do momento que eles passam para a defensiva, eles perdem força no ataque. Isso aí é só um exemplo do que eu tô dando aqui, que é uma forma de combater fake news. A melhor estratégia, inclusive, que tem é você partir pro ataque. A melhor defesa é o ataque. Então isso aí a gente fala muito, os caras estão pautando as redes. Nós não podemos deixar eles pautarem as redes. Então não olha que vão pautar. Eles estão falando disso, vamos jogar o assunto pra cá, que aí eles é que vão ficar numa situação complicada. Você é um cara que tem muito conhecimento sobre isso. As pessoas ao seu redor são afetadas com fake news e você tem essa função de desmentir, ou pelo menos ao seu redor estão protegidos? Eles sabem realmente o que está acontecendo? Você sempre orienta? Como é que é o seu vínculo familiar com as informações que eles recebem? Cara, assim, é difícil porque a família geralmente é grande, então mas no geral, a maior parte das pessoas, eu mostro determinados perfis, falo, segue isso aqui, segue isso aqui. Aqui você vai conseguir informações melhores. Então eu consegui trazer, assim, muitas pessoas pro meu lado. A maior parte das pessoas da minha família são pessoas que não caem nessas fake news de extrema direita. Às vezes até algumas pessoas já me perguntam, isso aqui é verdade? O que tá acontecendo com isso aqui? Mas sempre tem um ou outro. Meu pai mesmo é um cara, embora ele não diga que seja, ele fala, eu não sou bolsonarista, não sou. Mas ele assiste Revista Oeste todo dia. Então, aí é mais complicado. O cara que tá se informando só pela Revista Oeste, não acredita em mais nada do que vê, já é um pouco mais complicado. Pois é. Eu trabalhei no Rio de Janeiro um tempo atrás e eu pegava transporte público, pegava metrô de manhã e eu via em volta de mim as pessoas consumindo o TikTok, consumindo o Twitter, e com certeza tem muita gente vendo informações falsas ali, vendo, né, a extrema-direita causando ali no algoritmo da pessoa. Só que é uma pessoa, geralmente essas pessoas de escala 6x1, por exemplo, elas não têm tanto tempo de se informar. Sai de casa às 6, volta pra casa no final da noite, só tem tempo de cuidar do filho ali rápido. O que fazer com essas pessoas? Como que a gente consegue combater isso, educá-las de alguma forma? Ou, na sua opinião, a gente tem que se preocupar com outra coisa para depois com esses trabalhadores, porque não é culpa deles, eles têm que sobreviver, né? Então, acredito que para mim é a base mais importante, porém a mais difícil de educar. O que você acha sobre isso? Cara, são dois pontos diferentes. O primeiro é a educação de base. Sim. Saiu uma pesquisa agora para ver o nível de influência das pessoas no que diz respeito às fake news. Aí você vai ver lá os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, daí por diante, que são países que têm uma educação muito forte. Quase ninguém cai em fake news. Aí você pega países Brasil, Estados Unidos, México,
tipo, é um nível bizarro, todo mundo acredita. Então, a partir do momento, mas eu tô falando de uma coisa a longo prazo, o problema é agora. Sim. Até porque se eles dominarem o Brasil hoje, a gente não vai conseguir investir em educação de base de jeito nenhum. Os caras vão ensinar cloroquina nas escolas e coisa desse tipo. Então, o problema é maior do que esse. Mas eu tô aqui falando de uma coisa primeiramente a longo prazo. Educação é extremamente importante, mas aí o problema tá aí e não adianta a gente falar, mas vamos investir em educação que daqui a 50 anos a gente tem um retorno, daqui a 30 anos a gente tem um retorno. A gente precisa combater o problema hoje. A longo prazo, investir em educação é importante. A curto prazo, nós precisamos falar a linguagem das pessoas. Isso aí existe uma arrogância muito grande. E aí eu volto àquela questão de eu ser da periferia de São Gonçalo. Existe uma arrogância enorme no meio acadêmico. Existe uma galera que acha que o trabalhador que acorda cedo, que dá um duro danado, ele é obrigado a ter lido o Capital e saber detalhadamente. Não tem como. Cara, não tem como. A gente tem que entender que as pessoas não vão... Eu fui num congresso na UF há uns anos e eu falei sobre isso. E aí todo mundo me olhou torto. E você chega no meio acadêmico e você fala, olha, nem sempre essas pessoas vão consumir o conteúdo que nós consumimos no meio acadêmico. Quem consegue entrar no meio acadêmico, ótimo. É muito legal quando a pessoa da periferia consegue entrar no meio acadêmico. Mas às vezes o cara não quer, o cara tá trabalhando o dia todo. O que ele quer é abrir o TikTok, ele quer abrir o Kawaii, relaxar. Aí entra até a questão da saúde mental, ele não tá ali pra poder ler o Capital, ele não tá ali pra ler, enfim, um livro de 200 páginas. Ele tá querendo ver entretenimento. Então é extremamente importante que nós estejamos ali onde eles estão, nos comunicando com eles de uma forma simples, de uma forma rápida e de uma forma descontraída. Se as pessoas estão ali, não querem ver política, por exemplo, e você consegue levar uma determinada mensagem política através de uma piada, através de um meme, de uma coisa assim, o cara que não tá afim de ver política, às vezes ele tá achando engraçado uma determinada piada que você fez e aquela piada carrega uma mensagem política que você queria levar. Ou o cara se interessa por política, mas ele não vai assistir um vídeo de 3 horas. Ele quer ver ali um vídeo de 1 minuto, 2 minutos. E aí você precisa ser sucinto, você precisa ser direto. Você não pode enrolar muito. Que aí o cara vai pegar, vai rolar ali a tela dele, vai poder ver a próxima publicação que tiver. E aí que tá. É preciso você saber falar. Você pode ver as publicações minhas no Twitter, por exemplo. Você não vai ver muito difícil. Eu nem me lembro de eu ter publicado um vídeo de 20 minutos, por exemplo. Você tem que ser direto ao ponto. Você pega um corte, pega o ponto central, aquele ponto mais impactante que vai conseguir levar a mensagem. Aí se a pessoa ela se interessar pelo assunto, a partir daquele ponto ali mais impactante, aí ela vai pesquisar no jornal, ela vai ver, né? Vai tentar ver os comentários, ela vai se aprofundar mais. Mas a melhor forma da gente poder utilizar as redes sociais e levar a mensagem é ser direto ao ponto e com uma linguagem fácil. E tem que ser impactante. Se você começar com um vídeo chato, se o vídeo tem uma parte super impactante no final, e aí você começa com um vídeo super chato no primeiro minuto, já é provável que o cara vai passar o vídeo e não vai assistir. Então existem algumas técnicas, mas basicamente a gente tem que... não são essas pessoas que têm que se adaptar ao nosso estilo de vida. Somos nós querendo levar a comunicação que precisamos adaptar ao estilo de vida das pessoas. Porque elas são a maioria, né, cara? E elas que precisam da assistência, né? Então quem precisa da assistência tem que receber a assistência de quem tem o maior conhecimento, de quem tem a maior estrutura. E é um exemplo esse vídeo recente que o Nicolas fez sobre o Pix, que é um vídeo de 4 minutos com muita informação. Exatamente. Do jeito que ele quer fazer, mas com muita informação. Com aquela linguagem de ataque, supondo que terá alteração, mas falando que não tem, mas supondo que terá alteração, né, cara? Então, é uma tática que seduz, convenhamos aqui, né? E é algo que deu muito certo. O veneno se espalhou, né, cara? Pra mim, cara, é como se fosse um vilão de um filme, é muito louco. Parece que eu tô vivendo um filme, cara. O ano começou agora, com enchente no metade do país e com essas fake news já arregaçando. É muito louco, né, cara, isso. Você disse que tem um grupo, né? Vocês se organizam para poder fazer posts conjuntos, para poder ter um impacto maior, ou é só um grupo de reuniões mesmo e cada um na sua rede social tenta impactar da maior forma possível? Então, a extrema-direita, eles sempre agiram de forma organizada. Eles têm os grupos de WhatsApp deles e tal. Uhum. E um dos pontos centrais para a esquerda, como nós começamos depois, era tipo assim, cada um fazia sua publicação. E aí, às vezes, um tava falando de um assunto, outro falava de outro falava de outro. E a gente não tinha organização na comunicação de esquerda. Então, mais recentemente, os comunicadores começaram a se aproximar, conversar. Hoje em dia, tipo, eu converso com dezenas e dezenas de comunicadores num único dia.
dele. Então a gente tem essa tática de poder conversar pra gente entender o que tá acontecendo na rede. A gente troca essa ideia. Pô, tá acontecendo isso na rede. Olha só o que o Nicolas Ferreira falou. Pô, essa informação aqui é importante. Bom, essa justificativa aqui é importante. A partir do momento que você tem um grupo muito grande de comunicadores conversando, e aí todo mundo fala a mesma linguagem, isso quer dizer que você tá organizado. Você consegue levar uma mensagem de uma forma mais organizada. Então fica muito mais fortalecido, até porque um compartilha o outro e tal, no Instagram um faz collab com o outro, no Twitter um compartilha o conteúdo do outro. Então essa organização é uma organização que fortalece muito a esquerda. Inclusive, muitos desses comunicadores, alguns já foram eleitos. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha amiga Karina Santos, que começou como comunicadora, ela foi eleita agora em Recife, vereadora. E os comunicadores, boa parte dos comunicadores fizeram campanha para ela. E em 2026 existe a perspectiva de que os comunicadores eles lancem um candidato por estado. E é uma coisa que começou com o bolsonarismo. Você não vai ver, comunicadores digitais eleitos pela esquerda, tem um ou outro ali. Mas é uma coisa que começou a acontecer agora. São comunicadores com alcance muito grande. E aí, a partir do momento que tá todo mundo junto e um pede voto pro outro, que, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. E aí, tem as pessoas que me seguem que não são do Rio de Janeiro. Então, todos os comunicadores, se tem um candidato em Minas, tem um candidato em São Paulo, enfim, um candidato em Pernambuco. E aí, eu falo para as pessoas que me seguem, olha, nós temos um grupo aqui de comunicadores, que é um grupo que tá todos os dias nas redes sociais. Você pode olhar o meu Twitter. Para mim, não tem Natal, não tem Ano Novo. Todo dia eu tô lá, não vai ter um dia que eu não esteja. Eu só não estava lá quando foi bloqueado. Mas eu tava de qualquer forma em outras redes, né? Eu tava no Instagram e tal. Não tava no Twitter especificamente, mas tava em outras redes. Ficou aí mais ou menos um mês e pouco bloqueado o Twitter em si, né? O X, por causa que eles não estavam cumprindo a legislação e tal. Aquela galera de direita continuou lá com VPN e tal, mas obviamente a nossa galera de esquerda não vai descumprir a legislação. E aí a gente teve que ir pra outras redes sociais. Mas, assim, a gente não para, cara. A gente não tem férias, a gente não tem um dia de... A gente tem essa obrigação com nós mesmos, né, para a sociedade ficarmos ali, porque a extrema-direita não para também. Se nós pararmos, aí o que acontece? Eles vão prevalecer. Então a gente fica ali o tempo inteiro e aí é o que eu tô te falando. A ideia é justamente essa. Bom, existem vários comunicadores. Esses comunicadores já fazem o embate nas redes sociais diariamente. Alguns já conseguiram ser eleitos. Então vamos tentar trazer esses comunicadores agora para a política, até mesmo para fazer uma renovação política. Porque os políticos que estão lá hoje, eles não entendem muito de redes sociais. A gente vê que, por exemplo, quando começa o embate nas redes, aparecem os políticos bolsonaristas. Aparece o Gustavo Gaia, aparece o Nicolas Ferreira, os filhos do Bolsonaro. E aí quem vai pro enfrentamento contra eles somos nós, os comunicadores, porque os políticos de esquerda, tem um ou outro que consegue fazer esse enfrentamento. Mas a grande maioria é de uma velha guarda da política, que tem a sua importância também, não tô aqui desmerecendo nem falando que não tem a sua importância. Eles têm a sua importância, mas são métodos diferentes. Eles não fazem esse embate nas redes sociais. Eles têm uma história importante numa outra perspectiva, não nas redes sociais. E aí acaba que esses comunicadores acabam partindo pro enfrentamento. Então a ideia é que a gente possa fazer essa renovação política. Todos nós somos filiados ao PT e a ideia é que em 2026 a gente consiga ter vários comunicadores eleitos. E aí a ideia é que, obviamente, nós tenhamos vários deputados e aí a partir do momento que você vira deputado, você tem uma infraestrutura maior de equipe e tudo mais para poder atuar nas redes sociais. Então aí deixa de ser só comunicadores batendo de frente com esses políticos de direita falando merda na internet. Aí passam a ser deputados, né, mais jovens e tal, que entendem de uma lógica de rede social, fazendo esse embate nas redes sociais. Incrível. Então, eu acredito muito nessa renovação política. A renovação, ela não exclui as pessoas mais antigas, mas é uma coisa que precisa acontecer. O Lula, por exemplo, provavelmente está indo para sua última eleição. Nós precisamos de novos nomes. A extrema-direita renovou. O Nicolas Ferreira mesmo é um nome extremamente jovem. Nós precisamos trazer esses quadros mais jovens que atuam nas redes sociais para a política. E quanto aos comunicadores, eu estou confiante para 2026. A minha preocupação é justamente essa questão dos algoritmos e a forma como o próprio governo está lidando com isso. Eu acho que o pessoal lá dentro não entendeu ainda o peso do problema. Você recebe muitos ataques na sua rede social, você recebe muito bloqueio. Eu disse sobre bloqueio, as pessoas tentando bloquear o teu perfil, a extrema-direita, ou as pessoas que são fãs desses políticos desse lado. Como que você lida com isso? Existe realmente ataques a você, a sua família, ou você consegue se proteger? Cara, não tem um único dia que eu não seja ameaçado de morte. Caralho, cara. Um único dia. Xingamento eu não vou nem... Você entra só você ver minhas publicações, os caras vêm
me xingavam o tempo inteiro. Sim. E já vazaram todos os meus dados, meu endereço de toda a minha família, ameaçaram estuprar minha mãe. Que isso, mano. Minha avó. Eu já prestei queixa, já tem investigação na Polícia Civil. A Polícia Civil é bem mais lenta. Recentemente tem investigações também na Polícia Federal. E por denúncias que eu fiz e agora eu denunciei também alguns grupos de ódio que atuam nas redes sociais, para a Polícia Federal. Eu acredito que a partir da Polícia Federal, essa galera tenha mais problema. E isso aí é uma coisa que acontece, eu sabia que iria acontecer, não tinha como ser diferente, mas assim, eu sou um cara que eu gosto de política desde que eu era criança. Eu nasci para isso. Na escola, a professora perguntava do que você gosta? Eu gosto de política. E aí o pessoal ria, né? Que fala, pô, um moleque falando que gosta de política, que negócio é esse? Todo mundo quer ser jogador de futebol. Muito diferente, cara. Você é muito diferente, cara. No mínimo é isso que eu tenho a dizer. Você é muito diferente. Não é nenhuma crítica. Eu tô nem aí, eu não julgo ninguém, entendeu? Tipo, foda-se, tá ligado? Mas você é diferente, é louco isso, cara. Desde sempre querer isso, né? Desde moleque, e não tô nem falando adolescência. Eu com 10 anos, sei lá, me perguntava do que eu queria trabalhar, o que eu queria ser. Eu falava, eu quero trabalhar com política, eu gosto de política. Aí eu fiz a faculdade de geografia justamente pensando na área de geopolítica. Então a minha vida toda foi pautada pra isso. Então eu já tava preparado pro problema. Quando eu resolvi me expor nas redes sociais, eu sabia o que ia acontecer. É influência de familiar, essa política? Ou o que te fez? Você lembra? O que te fez ser seduzido por esse assunto, cara? Cara, não sei explicar. Eu desde pequeno, o meu avô, ele comprava jornal impresso. E eu desde molequinho mesmo, desde que eu me entendo por gente, eu lia jornal todo dia. Ele comprava pelo menos uns 3 jornais. Comprava o Dia, na época, o Fluminense, né, que é aqui da região, comprava mais um, acho que o Extra, se eu não me engano. E aí eu lia jornal todo dia, não tinha um dia. Eu sempre estava atento nas notícias de tudo que estava acontecendo no mundo, na política e daí por diante. E aí eu acho que partiu daí, que eu estava sempre antenado. Caramba. Aí quando eu fui pra escola e comecei a estudar, né, história, geografia, já eram assuntos que eu lia todo dia, eu já tava inserido nesses assuntos e eu me interessava. Eu nunca gostei de exatas, tipo matemática, física, química, sempre gostei mais da área de humanas. E aí foi assim a minha vida inteira. Então eu já sabia que eu tava fazendo o que eu gostava e que isso aí tinha certos riscos. Mas eu sou um cara também que eu não ando com medo. Eu assumi o risco porque eu não se fosse pra andar com medo, tipo, não teria como eu fazer. Né? Recebendo ataques, obviamente, acredito eu que isso pode afetar a sua cabeça. Embora você esteja no Twitter, na rede social, ativamente há pouco tempo, há 2 anos. Mas a sua família recebendo ataques, você recebendo ataques, ameaça, que é o mais grave, por mais que 99% das pessoas não vão fazer nada, mas o lance de vazar endereço, falar o sei onde você tá, isso já afeta a nossa cabeça. E como que está a sua saúde mental trabalhando diariamente com esse tipo de trabalho, de combater fake news, brigar na internet com política? Isso já afetou a sua cabeça? Afeta? Como é que você tá atualmente em respeito de saúde mental? Cara, então, eu tive na época da adolescência transtorno de ansiedade. Uhum. E eu frequentei uma psicóloga durante muitos anos. Então eu meio que fiquei um pouco cascudo, vamos dizer assim. Sim. Porque eu comecei a sofrer isso na época da adolescência. Então depois de muitos anos de tratamento psicológico, eu comecei a aprender a lidar com a pressão. Isso não quer dizer que você esteja imune. Sim, claro. Mas já ajuda muito. Ajuda muito, porque se eu nunca tivesse passado pelo problema, nunca tivesse passado por esse tratamento psicológico na adolescência, provavelmente eu sentiria o baque agora. E eu conheço vários comunicadores que estão ruins pra cacete em termos de saúde mental. Sim. Isso é muito comum, mas muito comum mesmo. Não é só comunicador de política não, tá? Existe uma pressão muito grande pra essa galera que atua nas redes sociais. Exposição demais causa também. Você vê um influenciador que fica um mês fora, por mais seja engajamento também, mas afeta, no fundo afeta. É muita exposição, né, cara? O tempo todo é foda. Você vê o Whindersson Nunes e tal, todo histórico. Grande exemplo. Isso aí é quase com todo mundo, porque existe aquele negócio, pô, preciso fazer alguma coisa pra estar em alta sempre. Eu não tô nem falando político, eu tô falando dos influenciadores e tal. Não tô falando de mim especificamente, tô falando de uma forma geral como é que funciona a cabeça dos influenciadores. Eles querem estar em alta o tempo inteiro. Então, como eles querem estar em alta o tempo inteiro, e eles ficam naquele nervosismo de encontrar coisas que eles possam ficar em alta. E nem sempre eles conseguem, então eles ficam naquela agonia de fazer alguma coisa o tempo inteiro, e isso aí acaba desencadeando ansiedade, depressão, uma série de problemas. No meu caso, especificamente, tem essa questão que eu te falei. Eu acho que
o baque é ainda maior porque envolve política. Porque o cara que é um influenciador de jogos, por exemplo, ele só tem a pressão de ter engajamento, só. A minha é muito maior, porque tá envolvendo ameaça minha família, tá envolvendo uma série de coisas. Tem a questão também simplesmente a minha preocupação com o futuro do país. Simplesmente isso, porque se eu não soubesse nada, cara, eu nunca tivesse estudado geopolítica, provavelmente eu seria um cara muito mais feliz. Ah, isso com certeza. Você não sabe o que tá acontecendo, cara. Você tá feliz. Você vai jogar bola, cara. Você vai pra academia, você vai sair com os amigos, você tá tranquilo. A partir do momento que você entende pra onde o mundo tá caminhando, aquela coisa toda, e a necessidade de você tá ali, fazer a sua parte, bater de frente, isso aí é uma coisa que realmente eu acho que provavelmente isso aí me pega muito mais até do que as ameaças. Você vê o que tá acontecendo no Brasil e fala, cara, isso não pode acontecer, eu preciso dar minha contribuição. E é justamente por isso que eu não paro. Você vai me ver todos os dias nas redes sociais, todos os dias, porque eu sinto que é a contribuição que eu posso dar para a sociedade brasileira. Se no futuro der merda, se der ruim, eu pelo menos eu posso dizer, olha, eu fiz minha parte. Não foi por culpa minha que não tentei. Eu sabia do problema que nós estávamos enfrentando e eu tava lá para poder fazer esse embate. Mas eu tenho fé que vai dar certo. Porque a extrema direita no século passado era muito forte. Eles não utilizavam redes sociais, eles utilizavam as rádios. E eles foram vencidos. Nós vencemos Hitler e vencemos Mussolini. Eu acredito que hoje eles serão vencidos novamente. Mas precisa de pessoas com coragem para poder fazer esse embate. Você cria limites para você mesmo? Você diz que não para, você tá sempre ativo, mas você tem alguma hora do dia que você descansa, você precisa dormir, desligar o celular para respirar, pensar numa próxima estratégia, ou realmente relaxar? Ou você tem uma mente que o tempo todo pensa nisso, você acorda pensando nisso, a sua rotina é baseada mesmo no seu trabalho, cara, o tempo todo? Cara, quase tudo. Eu tento, mas aí é justamente por eu já ter feito esse tratamento na psicóloga e tal, na minha época da adolescência, eu tento separar algumas coisas. Por exemplo, quando eu dou aula, eu sou professor e ainda dou aula. Guardo o celular, guardo tudo, agora eu vou me concentrar só na aula que eu tô dando. Não importa o que tá acontecendo. Prenderam o Bolsonaro, não importa. Tem que sair dessa aula aqui, eu não quero nem saber. Não vou nem pegar o celular pra saber. Ah, é legal. Ponto. Tenho que fazer isso, me concentro nisso aqui. Eu tento tirar sempre um tempo pra academia. Ultimamente tem me atrapalhado bastante, porque você tem um horário da academia, aí acontece alguma coisa, vê se atrasa. Academia tem horário de fechar. Ultimamente eu tenho me atrasado, mas eu tô indo pra academia. Não, o importante é ir, o importante é... Inclusive a gente tem que se fortificar, né? Mentalmente, fisicamente, né, cara? Também é muito importante também, né, cara? Pra isso também. Não, é bom você desgastar um pouco, você joga energia, gasta energia e tal, joga ansiedade fora. Então eu tento colocar algumas coisas, eu vou dormir mesmo. Deita aí, apaga. Muitas das vezes estão acontecendo muitas coisas, eu acabo indo dormir muito mais tarde do que eu tava imaginando. Isso acontece. Mas, não, é pra dormir? Beleza. Dormir, chega, bota o celular no canto e vamos dormir. Eu tento colocar alguns limites, mas não é fácil. É uma batalha diária com essas coisas. Você precisa definir algumas metas. Horário de dormir, horário de comer, horário de ir pra academia, horário de trabalhar. Então você precisa ter alguns horários que você precisa separar. Mas mesmo tendo essa consciência, a coisa não é fácil. É uma coisa complicada. Sim. Agora, a hora de lazer, realmente, desde que eu comecei a atuar nas redes sociais, eu tenho muito menos tempo de lazer. É muito complicado. O tempo que sobra, você acaba se dedicando às redes sociais. E como eu falei, não é só rede social. Que você tem ali os comunicadores, aquela galera sua, que você fica ali naqueles bastidores conversando, o que pode ser feito, o que tá acontecendo. Então, às vezes você não tá publicando naquele momento, mas você tá ali conversando com a galera o que pode ser publicado, o que pode ser feito. Então, ultimamente, realmente tá um pouco pesado. É uma meta que eu vou ver se eu boto pra 2025, ver se eu consigo tirar um pouco mais de tempo de lazer, que eu tô precisando mesmo. Isso é uma coisa que eu preciso. É isso aí, cara. A arte da guerra online.
vamos voltar um pouco e falar sobre o seu livro. Qual foi a ideia? Você só tem esse livro? Quando que você começou a fazer esse livro? Fala um pouquinho dele pra gente, cara. Cara, então, o livro, o nome ele já diz, né? A Arte da Guerra Online é inspirado no Arte da Guerra do Sun Tzu. Então, o Sun Tzu, o que ele fez? Só que aí o Sun Tzu é uma lógica militar, o meu é uma lógica de geopolítica. Ele criava as estratégias de como você combater o inimigo militarmente. No meu livro eu traço estratégias de como combater a extrema-direita no sentido geopolítico das redes sociais. Então o livro ele tem duas partes. Na primeira parte eu escrevo alguns artigos explicando de forma bem simples mesmo o que é fascismo, como é que era o fascismo no passado, como é que esses movimentos tentam pegar as pessoas, como é que eles conseguem capturar a cabeça do tio Arnaldo, do tiozinho ali do padeiro, e como é que eles conseguem convencer aquela pessoa de que a família dela tá em risco, de que a igreja dela, a religião dela tá em risco, de que tudo que ela ama tá em risco e de que ela precisa se proteger de um inimigo imaginário que a extrema-direita tá criando. Hitler fez isso, Mussolini fez isso, com os judeus e com os comunistas. Eles criaram inimigos imaginários e diziam, através das rádios, que a família estava em risco, que a religião estava em risco, que a pátria estava em risco. Exatamente o que está acontecendo agora. Mesma coisa, eles mudam o inimigo. Tipo, na Europa e nos Estados Unidos eles falam que são os imigrantes. A pátria está em risco, a igreja está em risco, a família está em risco. Aqui no Brasil eles usam mais o comunismo, marxismo cultural, né? Olha, eles vão destruir a família, os abortistas e tal, aquela coisa toda. Eles precisam ter um inimigo a ser batido. E sempre aquele inimigo é quem vai acabar com a família das pessoas, com a pátria das pessoas, com a religião. Eles tentam pegar as pessoas pelos sentimentos. Então eu tento explicar um pouco isso na primeira parte do livro. E na segunda parte do livro é bem inspirado mesmo no livro do Sun Tzu. Quem já leu sabe como é que é. Ele vai colocando lições, né? De como combate dessa forma, combate assim, combate e tal. E aí eu vou ali enumerando uma série de estratégias pro combate mesmo, pro confronto à extrema-direita nas redes sociais. Cara, é impressionante como até hoje, 2025, o lance de o comunismo, ele pega nas pessoas, né? É louco. Eu tava assistindo um tempo atrás a minissérie Hilda Furacão, que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa minissérie. Fala sobre política, se passa em Minas Gerais, em Belo Horizonte. É muito bonita. As atuações são maravilhosas. Metade do elenco já morreu, infelizmente. Ela é dos anos 90, né? A série, basicamente, tem comunismo a cada 10 palavras, cara. Porque se passa durante um pouco antes da ditadura e o final da minissérie a Ana Paula Arósio se encontra com o Rodrigo Santoro lá ele já é um estudante ali, já batendo na polícia ali. Mas a série inteira é um comunismo panic, basicamente, cara. É a galera falando, esses comunistas estão chegando aqui em Belo Horizonte, cara. E eu olhava aquilo, assistindo no final de 2024, caramba, cara. Claro que tem um tom um pouco mais antigo, mas basicamente é o de uns anos atrás, o que os nossos avós falam, o que os nossos pais falam. Esses comunistas. É impressionante como isso ficou na mente das pessoas e até hoje não existe isso. Nós não somos um país comunista. Nós não temos um presidente comunista. Sabe? É muito louco isso, né, cara? Você tem alguma reflexão sobre isso? Como isso impregnou na mente das pessoas? Realmente foi a direita que assustou a galera e de gerações e gerações isso ainda continua na nossa mente? Não, mas é exatamente isso. Quando os movimentos comunistas começaram a surgir, as elites capitalistas elas ficaram com muito medo. E estava vendo justamente a crise do capitalismo, a crise de 29 e tudo mais. O capitalismo estava em crise e a classe operária era uma classe que realmente gostava das ideias marxistas. Então eles precisaram financiar, inclusive Hitler e Mussolini, eles foram financiados por grandes empresas. A Volkswagen, por exemplo, financiou Hitler. As grandes empresas capitalistas, eles tinham medo da Revolução, eles viram o que aconteceu na Revolução Russa. Eles morriam de medo. Então eles financiaram, num primeiro momento, com as ideias marxistas com muita força, eles financiaram ditadores. Eles não podiam dizer que o capitalismo era bom, porque naquela época ninguém acreditava que o capitalismo era bom. Então eles precisavam mudar o foco. Aí entra justamente aquilo que a gente estava falando. Não vamos falar de capitalismo e comunismo, vamos falar de proteger Deus, pátria e família. Tem que proteger a sua pátria, a sua família, a sua religião. Olha só, eles precisaram criar um inimigo imaginário, basicamente os judeus. E aí depois entrou os comunistas também. Eles começavam a dizer, olha,
os comunistas, eles são perigosos, tal, eles que também participam disso, junto com os judeus e tal, acabava a família, acabar com a moral, com os bons costumes, com a nossa pátria. Então isso foi uma coisa que foi plantada na cabeça das pessoas, que começou lá atrás, há 100 anos atrás, mais ou menos, e óbvio que antes disso já existiam, e todos aqueles que tentaram derrubar o capitalismo, eles foram, obviamente, contidos. Mas eu tô falando dessa propaganda massiva contra o comunismo. Começou basicamente ali, naquele contexto de Hitler e Mussolini. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu. Não era comunista, né, a União Soviética. A União Soviética era socialista. Mas metade da Europa ficou capitalista. E aí eles, inclusive, pegaram discursos de nazistas e levaram para o mundo ocidental para poder, inclusive, fake news, mentiras e tal, sobre o socialismo soviético e tal, porque era um contexto de Guerra Fria. Então o mundo ficou dividido, um lado para a União Soviética, né, um lado comandado pelos Estados Unidos, e aí eles começaram a ver o que os nazistas falavam dos comunistas. Isso aqui, então vamos trazer isso e vamos incorporar com o nosso discurso. Que aí mudou o contexto, aí não era aquele contexto de combater, não era tipo o Stalin contra Hitler mais. Aí era socialismo versus capitalismo. E aí tudo que fosse de discurso contra o socialismo para eles era válido. E o nosso país, obviamente, a gente está aqui no Brasil. Nós estávamos do lado em que os Estados Unidos comandavam. Os Estados Unidos precisavam conter essas ideias. Então o que eles fizeram para poder conter essas ideias? Eles fizeram a ditadura militar. A ditadura militar teve forte influência dos Estados Unidos. Durante a ditadura militar, a mídia era completamente dominada. Só podia dar voz àqueles que falavam mal do comunismo. Então nós tivemos aí muitos anos em que, basicamente, as pessoas formam opinião com base nas informações que chegam até elas. O professor, ele não podia fazer discurso comunista, senão ele era preso e torturado. Pois é. Então na escola não podia falar de ideias marxistas. Você tinha que defender o capitalismo. A mídia de esquerda foi toda ela fechada, jornalistas torturados e tal. Então eles conseguiram manter a nossa sociedade, toda ela, as pessoas só conseguiam receber informações contrárias ao comunismo. O tempo inteiro, as informações que as pessoas recebiam eram contrárias ao comunismo. Isso aí foi sendo passado de geração para geração. Quando acabou a ditadura militar, nós tivemos um contexto em que a mídia era toda ela, naquela época não tinha redes sociais, né, ainda. Então quem comandava a informação basicamente era a Rede Globo e alguns jornais e tal. E todos esses jornais eram jornais que vieram da época da ditadura. Então o discurso anticomunista ele continua inclusive até hoje. A gente pode ver que a gente não tem, por exemplo, um Brasil 247, uma revista Fórum, um DCM, em rede nacional com o alcance que a Rede Globo tem. Então toda essa mídia, Folha de São Paulo, Estadão, toda essa mídia que é uma mídia de direita, que é a porta-voz das elites capitalistas, até hoje é a mídia que comanda a informação do jornalismo, entre aspas, profissional. Aí agora entraram as redes sociais. É um contexto diferente, a gente consegue um pouco mais, os marxistas conseguem ter alguma voz, mas a gente não tem, obviamente, dinheiro para o dinheiro que esses caras têm, a gente não tem o alcance que esses caras têm. Então nós temos uma sociedade aí que desde a época da Guerra Fria foram décadas e décadas e décadas de propaganda anticomunista. Aí você vai falar com uma pessoa que não teve a condição de estudar, você vai falar com uma pessoa de 50 anos, de 60 anos, a visão de mundo que a pessoa tem de comunismo é negativa porque a pessoa aprendeu desde pequena de que ela não sabe dizer o que é, ela nunca leu Marx, ela não sabe o que é comunismo, ela não sabe o que é socialismo, mas ensinaram para ela que comunista fecha igrejas, comunista vai roubar sua casa. Então eles inventaram várias mentiras sobre o comunismo e as pessoas têm raiva do comunismo com base na concepção que foi criada sobre o comunismo, não o comunismo real que Marx propôs. Sim. Que é que Marx propôs? Marx nem chegou a propor um modelo em si comunista. Ele deu algumas ideias para poder fazer essa transição para a gente poder derrubar o capitalismo, mas ele não propôs de uma forma muito clara como seria uma sociedade comunista. E tanto é que você pode ver que os modelos que nós chamamos socialistas são modelos diferentes. Se você for pegar o socialismo cubano é um, o socialismo chinês é outro, o socialismo que teve na União Soviética é outro completamente diferente. E nós não temos nenhum aqui. E nós não temos nenhum. Olha que louco. Não temos, cara, nunca tivemos. Inclusive a gente não tem nem eleito. Você pega os partidos que são de fato... Esse Partido Comunista do Brasil. Cara, você vai ver, quando algum comunista conseguiu eleger algum parlamentar, é 1, 2 parlamentares. Não tem peso nenhum, peso zero. Zero. Os nossos políticos de esquerda, eles também têm que trabalhar com o diálogo de todos os lados, senão nem conseguir se eleger consegue. Não é. Então é muito difícil aqui implantar algo, mas isso que é foda. Pessoas que têm um conhecimento, eu tenho um pouco, você tem bem mais que eu,
às vezes é um pouco difícil entrar na nossa cabeça. Cara, por que essa pessoa acredita? É basicamente a gente ir num caixa eletrônico com a nossa avó e a gente fica incrédulo porque a nossa avó não consegue sacar um dinheiro. Mas assim, é muito doido isso, mas a gente tem que ter a empatia e tentar entrar na pele, na cabeça dessa pessoa, se pôr no lugar dela um pouco pra entender. Essa pessoa é antiga, ela aprendeu, o cérebro dela já endureceu com aquela informação e não é tão fácil assim. Mas, na minha visão, você disse que as coisas vão dar certo, você tem um viés mais otimista e eu acredito também. Porque já deu certo a partir do momento que já caiu o governo anterior e não foi eleito, porque foi uma época muito ruim, de trevas mesmo, que se fosse eleito mais uma vez, hoje a gente estaria na merda total. Então já melhorou. Mas você acredita que as coisas ainda vão piorar para depois melhorar ou já estamos num caminho um pouco melhor, apesar de toda essa mídia que já manipula para um lado agressivo? Como é que é a sua visão de futuro, cara? Então, eu enxergo o seguinte, com a vitória do Trump, os discursos golpistas da extrema-direita brasileira, esses discursos eles vão ganhar força. Por exemplo, aquela invasão do 8 de janeiro, se fosse o Trump ali, possivelmente teria dado certo. Porque o Biden correu para dizer, olha, os Estados Unidos não vai apoiar. Isso aí conteve os nossos militares, porque os nossos militares eles ainda têm essa mentalidade de servir os Estados Unidos, infelizmente. E eu não sou uma parte da esquerda antimilitarista não, tá? Eu acho que os militares eles têm a sua importância no sentido da segurança nacional. Sim, claro. Mas infelizmente, aí a gente volta àquela questão da época da Guerra Fria. A nossa área militar foi pensada naquela lógica de Guerra Fria, em que o Brasil era muito submisso aos Estados Unidos. Então nossos militares eles foram treinados com essa mentalidade de ser contra a esquerda e tudo mais. E a favor dos Estados Unidos e contra, né, na época, a União Soviética. Então quando o Biden bateu o pé e falou os Estados Unidos não apoia, o golpe se encerrou ali. Não teria o apoio. Com o Trump, provavelmente a postura seria outra. Então a gente tem um ponto que é a vitória do Trump. Existe um outro ponto que é essa internacional fascista. Você pode ver que os movimentos de extrema-direita brasileiros, o movimento de extrema-direita brasileira, ele está articulado com a extrema-direita global. Você vai ver políticos brasileiros tirando foto com o pessoal da AfD. A AfD basicamente são os netos dos nazistas. Literalmente. As principais figuras da AfD são netos de ministros de Hitler ou de jornalistas nazistas e, enfim, de políticos de personalidade nazista. Os nossos políticos brasileiros vão lá dizer que eles fazem parte de uma internacional conservadora, que na verdade é uma internacional nazi-fascista, e eles tiram foto, quem estiver assistindo, bota aí no Google, eles tiram foto com políticos da AfD que são netos de políticos nazistas. Isso aí é a extrema-direita alemã. Aí você vai ver, tem a extrema-direita espanhola, a extrema-direita portuguesa, todos estão conectados. Por que eu acho que eles vão perder? Por uma questão muito simples. O projeto deles é um projeto de poder nazifascista, mas eles não têm um projeto de nação. Você pode ver que todas as vezes que a extrema-direita chega ao poder, eles não conseguem fazer um bom governo. Geralmente eles estão sempre ao lado dos grandes empresários e tal. Eles não têm uma visão social muito grande. Então eles têm um discurso que muitas das vezes eles ganham as pessoas na base do medo. Cuidado com os comunistas. Eles vão botar banheiro unissex nas escolas e tal. Vai comer seu cachorro. E a pessoa vota naquele cara achando que vai resolver o problema. Vota em um governador porque o governador falou bandido bom, bandido morto. Mas aí quando o governador tem que cuidar da segurança, ele não tem um projeto de segurança. Era só discurso, era só falácia. Então esse é o ponto. Eu não enxergo na extrema-direita hoje ninguém competente, eles são todos uns incompetentes. Eles são uns bostas. E isso é bom pra gente. Uhum. A nossa sorte é que esses caras são uns bostas. Eles não têm capacidade nenhuma de administrar um país. Eu não tô falando nem só do Brasil. Tô falando isso aí o mundo afora. São figuras grotescas, figuras terraplanistas, que não acreditam em vacinas. São as coisas mais escrotas e grotescas possíveis. Por eles não terem um projeto e por eles não terem soluções para os problemas, é que eu acredito que esses movimentos que eles estão criando, eles perderão força. Assim como foi o nazismo, assim como foi o fascismo. Eles diziam que eles iam resolver o problema da Alemanha. Eles resolveram o problema da Alemanha? Nunca. Não resolveram e ainda arrumaram um problema muito maior. Acabaram com a Alemanha invadida. A União Soviética chegou e meteu uma bandeira comunista, aí sim, uma bandeira comunista em Berlim. Foi isso que aconteceu. Eles não tinham um plano de país. O que eles estavam propondo, ele não solucionou o problema da Alemanha na época. Os governos de extrema-direita que assumiram o poder hoje, nenhum deles resolveu o problema. Inclusive, o capitalismo é um sistema que está em crise, principalmente com as novas tecnologias. As pessoas estão sendo substituídas por máquinas e daí por diante. Cada vez mais as empresas com o mundo globalizado tentam sair de um país
para um outro país onde a mão de obra é ainda mais barata. O capitalismo está ficando cada vez mais voraz, cada vez mais selvagem. Esse capitalismo globalizado com novas tecnologias, a tendência das pessoas é ganhar cada vez menos, cada vez mais a precarização do trabalho. E aí eu te pergunto, o projeto de extrema-direita tem como resolver esses problemas do capitalismo? Ele não tem. Ele não tem uma solução para o problema. Então, eles podem até ganhar eleições em alguns países com um discurso fanfarrão. Mas o discurso não se sustenta porque eles não têm projeto de país em lugar nenhum do mundo. Então é por isso que, inclusive, como a gente já viu, alguns governos de extrema-direita ganharam e não se reelegeram. Isso é um ponto importante. Porque a população ela fica seduzida a princípio com todo aquele discurso, eu vou proteger vocês, olha aí como é que tá essa cidade, eu vou resolver, não resolve. Exatamente. E ele acaba não tendo uma segunda chance por causa do resultado que ele prometeu e não fez, né? Mas a princípio a galera que tá fragilizada, eles pegam pela essa fragilidade do povo, da massa, né? É exatamente isso. Eles se comunicam muito bem. Eles são os estelionatários eleitorais. Eles mentem para as pessoas. Perfeito. Vou proteger sua família, sua pátria, vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou resolver todos os seus problemas e tal. E não resolve, não entregam nada do que eles prometem. E aí eles precisam ficar governando, espalhando fake news, botando culpa nos outros. Aí eles precisam atacar o Supremo Tribunal Federal. Eles precisam sempre a culpa é dos outros. Nada dá certo, e eu não estou falando do Brasil especificamente, estou falando de uma forma geral. O governo de extrema-direita nunca dá certo e eles sempre culpam os outros. A culpa é do legislativo, a culpa é do governador do estado, a culpa é do prefeito, a culpa é desse, a culpa é da mídia, a culpa é do comunismo, dos professores comunistas, mas nunca é porque o governo dele não está conseguindo dar resposta para a população. Então, basicamente é isso. Às vezes, eles conseguem convencer algumas pessoas, tem pessoa realmente que vê que o negócio não está dando certo, mas acredita que a culpa não é do governo de extrema-direita, que a culpa é do professor, é da imprensa, é disso, é daquilo. Aí são aqueles extremistas, vamos botar aí, 15, 20% da população que virou mesmo extremista maluco e nada do que você fale para essa pessoa vai mudar. Mas de uma forma geral, a maior parte da população acaba entendendo que entrou numa roubada. E aí eles partem para o autoritarismo, né? Com certeza. Perde a eleição, falam que vão invadir, que vão dar golpe e tal. Porque quando eles veem que perderam nas urnas e que o pessoal não gostou do que eles tinham para propor, aí o que sobra para eles é discurso golpista. E não tô falando só do Brasil, volto a dizer, isso aí é um perfil. Você viu o que aconteceu nos Estados Unidos, eles invadiram o Capitólio. Quando eles perdem, aí eles partem para a ignorância, para o autoritarismo e tal. Sim. Você tem, apesar disso, você tem críticas ao seu lado político? Você acha que tá faltando atitude dos políticos da esquerda? Você acha que o governo atual está mais fraco do que o anterior? Se aliou demais a todos os lados? Como é que é a sua crítica ao seu lado político, cara? Cara, eu tenho muitas críticas à esquerda. Primeiramente, a questão das redes sociais. A maior parte dos políticos não sabem utilizar as redes sociais, não utilizam, não se importam. Eles não têm. Olha só o que eu vou falar agora, pode parecer loucura. Eles não sabem o prejuízo que estão tomando as redes sociais. Especificamente o Lula. O Lula ele não usa redes sociais, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não tem a menor ideia do impacto desse vídeo do Nicolas Ferreira, por exemplo. Ele sabe que contam para ele. Ele não tem ideia porque ele não usa. Louco isso. Tô falando do Lula especificamente, mas isso aí não é só o Lula. Tô falando dos políticos da esquerda. Aí entra aquela questão da importância de ter pessoas mais jovens que atuam nas redes sociais para poder fazer uma renovação. Essa galera mais antiga não é antenada. Dá para tirar um ou outro ali. Na boa parte dos políticos de esquerda, eles não são antenados em redes sociais. Então a gente já começa a pecar nisso aí, porque hoje a política basicamente ela funciona nas redes sociais. O debate político ele é de rede social. Esse é o primeiro ponto que a esquerda tá dando bobeira, tá dormindo. O segundo ponto é a necessidade de nós mudarmos o histórico que eu falei aqui para você. Por exemplo, os militares. Nossos militares, eles foram... A nossa infraestrutura militar foi pensada numa lógica de Guerra Fria. A esquerda chega no poder. Você precisa mudar essa lógica. Precisa mudar a lógica militar, por exemplo, para a gente botar uma lógica, não é trazer nem a lógica militar para a esquerda, é trazer para uma perspectiva de segurança nacional. Essa lógica aí de Guerra Fria, em que vocês tinham que usar os militares não para se defender de inimigos externos, mas para perseguir a própria população. Essa lógica tem que acabar. Nós temos que começar a falar na área militar de investir pesado em tecnologia militar, para o Brasil ser uma superpotência militar, sempre mudando a lógica. Nós somos brasileiros e nós temos que pensar em uma lógica militar que defenda a nossa pátria. Aí eu te pergunto, Lula chegou ao governo agora, o que ele fez de mudança na área militar? Houve uma tentativa de golpe com militares envolvidos. Pouca coisa mudou na área militar, ele não mexeu quase nada. Então, poderíamos mudar mais. Não adianta, eu sei que é o estilo do Lula fazer... Aquela troca de conversa, O boa praça. Boa praça, vamos ficar na paz, vamos ficar na boa e tal. Ver o que os militares estão querendo para ver se
eles ficam de boa. Tem uma hora que eles precisam de mudanças na sociedade. Um outro ponto também, a galera do mercado financeiro. Cara, esses caras mandam no Brasil. Eles fazem lobby, eles conseguem causar o terror, causar um pânico, obrigar o governo o Banco Central a manter taxa de juros alta. Eles conseguem pressionar o governo a tomar uma série de decisões, caso contrário, eles vão fazer especulação, vão fazer ataque especulativo. Cara, é preciso entender que não dá pra você o tempo inteiro ser bonzinho com essas pessoas. É preciso que o governo, quando entra, ele obviamente precisa conversar, ainda mais nesse contexto em que o governo entrou, não tendo maioria na Câmara e no Senado. Você precisa conversar com as pessoas, é verdade. Mas a gente não pode se acomodar. E eu acho que a minha maior crítica é essa lógica do governo atual. E veja, eu sou filiado ao PT, eu tô falando como é uma autocrítica de um petista. Sim. Eu acredito que nós que somos do PT não deveríamos nos acomodar com determinadas situações. Hoje a gente não tem maioria na Câmara e no Senado. O que a gente pode fazer para poder mudar? O que a gente está fazendo? Eu vejo pouco. Eu vejo muita articulação para negociar com o Centrão, para negociar com essa turma toda. O que a gente está fazendo para em 2026 a gente conseguir ganhar a eleição e diminuir pelo menos o número de políticos do Centrão? Pouca coisa está sendo feita. O que está sendo feito para poder emparedar essa galera do mercado financeiro? Praticamente nada. Eles fazem o que eles querem no país, nem a auditoria da dívida pública a gente faz. Então, essa passividade, digamos assim, do governo de tentar conversar com todo mundo e tal, isso funcionou muito no governo Lula 1, no governo de Lula 2. Naquela época funcionou. Você fazia o chamado governo de conciliação de classe. No governo Lula 3 não tá funcionando. Essa galera é uma galera que, se o Lula der bobeira, eles puxam o tapete dele. Eles querem derrubar o Lula. Então nós precisamos de mais atenção. Não vamos sair brigando com todo mundo. Na política você precisa sentar, você precisa conversar, obviamente. Mas nós não podemos nos acomodar. Então essa acomodação do PT e a acomodação da esquerda, de uma forma geral, é uma coisa que me incomoda. E aí eu volto àquela questão da renovação política. E é uma coisa que eu vejo 100% dessa galera mais jovem que eu converso, todo mundo tem sangue nos olhos. É uma galera que não se conforma com o que esses caras fazem. Inclusive, isso aí é uma outra coisa que me dá esperança. Eu vejo que essa renovação que tá vindo é uma galera com mais disposição para fazer esse enfrentamento necessário. Legal. Renovação, a gente precisa de renovação. E já puxando para você, até a gente pode se encaminhar pro final aqui, falar um pouquinho de futuro. O seu futuro, Vinícius. Você tem planos para outros livros, projetos, podcasts, seu próprio, para abordar ainda mais, ampliar sua rede sobre a desinformação, sobre a polarização, combate às fake news? Como que é o seu futuro nas redes sociais sobre política? Você se interessa em se candidatar? Como é que você se enxerga nas próximas eleições, daqui 2 anos, produzindo conteúdo sobre política? Então, a princípio eu queria fazer o doutorado. Quando eu comecei a atuar nas redes sociais, eu praticamente perdi assim, um tempo, não consigo parar para fazer um pré-projeto de doutorado. O meu orientador era um cara assim que era quase como um pai acadêmico, vamos dizer assim, um cara que eu gostava muito, e ele era um cara que ele abraçava mesmo todas as pessoas que ele estava ali orientando. Ele tinha como filho mesmo, era um cara, uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. E ele acabou falecendo tipo, umas 2 semanas antes de eu terminar o meu mestrado. Caralho. E aí, cara, eu fiquei meio assim, porque é a sua referência. Sim, a pessoa que você tem como referência, eu perdi a minha maior referência. E aí eu falei, cara, eu vou ficar 1 ano, eu ia fazer para o doutorado de seguida. Eu falei, vou ficar 1 ano pra descansar, até porque fazer o mestrado é cansativo pra caramba. E, cara, vou tirar 1 ano sabático, vou ficar quietinho aqui na minha durante 1 ano. E aí depois eu venho pra tentar o doutorado. Aí veio a pandemia. Fiquei em casa nesse tempo de pandemia e tal. A pandemia destruiu o sonho de muita gente, o planejamento de muita gente. É impressionante quantas pessoas falam, eu ia fazer tal coisa, veio a pandemia. E você tá na estatística também, né, cara? Exatamente. Não, mas aí os planos mudaram, que aí depois da pandemia eu entrei nas redes sociais. Uhum. E aí eu falei, cara, não tenho mais tempo. Simplesmente não tenho mais tempo. Então eu ainda planejo fazer o doutorado se em algum momento eu conseguir tempo pra isso. Espero ter tempo pra isso, arrumar tempo, né, disponível pra poder fazer o doutorado. Agora, nas redes sociais eu atuo mais no X. Eu tenho planos de fazer uma migração pro YouTube para poder fazer vídeos diários e tudo mais. E uma coisa é você fazer a publicação ali, outra coisa é você poder conversar diretamente, né, com o público. E em termos eleitorais, cara, 2026
a extrema-direita não pode ganhar essas eleições. Esse é meu plano central para até 2026. Eu vou fazer tudo que eu puder, tudo que tiver em minhas mãos nas redes sociais, para que a extrema-direita não vença. O Lula, eu acredito que seja o Lula o candidato, ou qualquer candidato que a esquerda lançar, precisa vencer essas eleições. Ponto. Se eu serei candidato, eu sou filiado ao PT. Eu acredito muito nesse projeto que eu já falei algumas vezes aqui, sobre renovação política. Então, se os comunicadores de fato fecharem um projeto dos comunicadores de renovação política, eu gostaria de fazer parte nessa lógica da galera vir junto. A lógica tipo, vou lançar meu nome sozinho e tal, de forma isolada, eu não vejo sentido. Teria que fazer sentido numa lógica em que eu tivesse ali junto com uma galera e tal. Então, é uma possibilidade que eu trabalho para 2026. Eu não sei ainda. Depende também do partido abrir espaço. Tem um outro problema. E você precisa da legenda para você vir candidato. E a galera que tá lá, nem sempre a galera vai querer abrir mão. Isso é o óbvio. Então, são duas coisas diferentes. Mas o que eu posso dizer com 100% de certeza é que eu vou me dedicar durante todo esse tempo para que o bolsonarismo ou a extrema-direita não vença a eleição em hipótese alguma. Isso aí é o plano principal. Interessante. Cara, seria muito interessante você começar a fazer live, cara, no YouTube, ou seja, na Twitch. Eu acho que no YouTube seria legal, porque a Twitch hoje em dia, ela tá prejudicando muito influencers novos lá na plataforma, ou menores. Só tá realmente hypando quem já é grande lá. Tanto que alguns que eu seguia saíram de lá e estão fazendo só no YouTube, né? Então seria interessante, cara, você ser mais um que vai trazer conhecimento pra galera, vai trazer um papo bacana. E, porra, eu imagino você fazendo isso aí, cara. Depois a gente pode até trocar uma ideia depois. Mas, cara, que papo legal, Vinícius. Muito bom. Porra, melhor do que eu imaginei o papo. Foi bem legal falando um pouquinho sobre a trajetória, refletimos sobre redes sociais, sua saúde mental, sobre o combate a fake news, que foi o carro-chefe mesmo desse episódio. E, cara, fala um pouquinho das suas redes sociais agora no final do episódio, seu Instagram, seu Twitter, o seu livro, onde a gente pode adquirir. Fique à vontade, o espaço é seu, cara. Então, o livro tem na Amazon. Por enquanto, a versão física, ela esgotou. Eu acabei saindo, foi inclusive uma outra coisa que como eu comecei nas redes sociais, eu estava negociando de fazer uma nova versão do livro escrito, né? Do livro impresso, aliás. E eu acabei deixando isso de lado. Ele tem disponível a versão digital na Amazon. E no Twitter é Vinícius com O, _ Betiol, B-E-T-I-O-A-L. No Instagram a mesma coisa. E eu acho que é que o YouTube eu uso menos, né? Eu tô planejando agora poder fazer começar a fazer essa transferência do Twitter, que é onde eu tenho um público muito grande, pro YouTube. Mas se jogar Vinícius Betiol, não tem outro no Brasil, só que doideira. O Betiol, esse nome é um nome pouco comum. Então, se você botar Vinícius com O Betiol no YouTube, você encontra o meu canal, ou seja no Instagram, ou seja no Twitter também. Não, legal. Galera, eu vou deixar todos os contatos do Vinícius aqui na descrição, o link do livro dele, muito legal. O Instagram, o Twitter, até quando ele colocar o canal no YouTube ativo novamente, a gente vai postar aqui. E gostou do papo, galera? Foi um papo interessante, vocês se interessaram. Eu posso trazer o Vinícius futuramente pra gente falar mais um pouco sobre isso, ou em um outro tema parecido. Espero que ele aceite novamente o convite, mas já quero agradecer que a presença dele nesse episódio foi muito legal e em breve aí vai estar no ar. Se você já tá ouvindo, quero que você faça o feedback com a gente nas redes sociais do Confablas, lá no Twitter, o e-mail que vocês já sabem. E até o próximo episódio, mais uma reflexões ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!